milionário fica pasmo ao ver a mendiga negra chegar com trigêmeos no casamento. A mansão de David era um espetáculo de luxo. Luzes brilhantes, um buffet de dar água na boca e uma orquestra tocando clássicos românticos. Ele, um milionário em seu melhor terno, sorria cercado de amigos, ansioso pela hora de dizer sim para a mulher de seus sonhos. Mas no fundo de sua alma havia uma sombra, uma parte de sua vida que ele preferia esquecer. Quando a cerimônia começou, tudo parecia perfeito. As flores brancas perfumavam o ar. Mas foi então que, no meio da multidão de convidados elegantes, uma figura fez o coração de David parar. Clarice. Exatamente como ele a lembrava. Vestido e surrado, cabelo desgrenhado, mas com uma beleza que nunca se apagou. Seus olhos profundos encontraram os de David. E a expressão que ela carregava era uma mistura de tristeza e determinação. O murmúrio da multidão cresceu, interrompendo a música. Clarice não estava sozinha. Ela estava acompanhada de 3 crianças. Trigêmeos idênticos. Eles pareciam ter saído de um conto de fadas, mas a realidade cruel era outra. Nos rostos das crianças havia uma marca inconfundível de David. Aquelas eram suas crianças, frutos de uma paixão que ele havia deixado para trás. Um gelo tomou conta do ambiente. O rosto da noiva, antes radiante, agora estava em choque. As vozes sussurrantes da plateia misturavam-se em um mar de perguntas silenciosas. O cunhado da noiva, que sempre observou David com um olhar cúmplice e suspeito, começou a se aproximar, sorrindo de um jeito que fazia o pânico crescer no peito do milionário. David tentava respirar, mas a pressão era intensa. Como ele poderia ignorar por tanto tempo aqueles rostos? Aquela vida que poderia ter vivido? As crianças olhavam para ele com curiosidade, como se esperassem que o pai revelasse o seu amor perdido. O aperto no peito aumentava com cada segundo que passava. O que diria? Desculpe, eu não sabia que vocês existiam. A dor da escolha que não fez o consumia. As risadas e a música ao fundo tornavam-se uma cacofonia distante. Cada som parecia perguntar: você vai ficar? Ou vai embora de novo? Clarice parecia esperar por uma reação dele, mas a dor do passado e a pressão do presente criavam uma tempestade em sua mente. E se ele se virasse e fugisse? Como uma pessoa pode ignorar a própria carne e o sangue? Em meio ao turbilhão de emoções, ele percebeu que o cunhado se aproximava mais. Seu olhar era calculista, como se esperasse o momento exato para expor tudo. David estava entre o sonho da vida de milionário e a realidade dura da paternidade inesperada. Como ele poderia escolher um caminho sem magoar outros? E, acima de tudo, ter a coragem de enfrentar a verdade que estava ali, bem diante dele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. David estava paralisado, os olhos fixos em Clarice e nas crianças. Era um momento que ele nunca imaginou que enfrentaria.
Uma tempestade de emoções que desabava sobre ele sem aviso. O cunhado da noiva, Rodrigo, agora estava a poucos passos, sorrindo de uma forma que parecia um aviso. O silêncio da multidão era ensurdecedor, cada pessoa presa entre a curiosidade e o julgamento. Clarice fez um leve movimento, como se estivesse prestes a falar. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, o som de uma explosão ecoou. A música cessou abruptamente. As luzes da mansão piscavam e o pânico tomou conta do ambiente. Um grito cortou o ar e todos os convidados se viraram em direção à entrada. Uma figura encapuzada surgiu, a sombra se movimentando rapidamente entre os convidados em pânico. Com um gesto brusco, a pessoa levantou uma arma e a cena se transformou em caos. Davi sentiu um frio na espinha. A adrenalina tomou conta e ele instintivamente se colocou na frente de Clarice e das crianças. O impulso de proteger aquela família que ele ignorou por tanto. David disse, segurando a mão de uma das crianças. O olhar apavorado de Clarice o perfurou. David, nós precisamos ir agora! Mas antes que pudessem se mover, a figura encapuzada se aproximou. Com uma voz rouca disse: é hoje que a verdade vem à tona. Cada um aqui tem segredos a esconder. Ele apontou a arma, não especificamente para ninguém, mas em direção ao coração da situação. E a única saída é através da revelação. David sentiu o estômago revirar. Que verdade! O que estava acontecendo? O olhar de Clarice passou de desespero para surpresa, e ele percebeu que havia algo mais. O mistério se desdobrando diante dele. O que você quer? David perguntou, a voz falhando quase em um sussurro. Quero que todos saibam que os segredos que você esconde precisam vir à tona. Não só seus, mas de todos aqui. Começando pela noiva. A figura gesticulou dramaticamente e os olhos se voltaram para a mulher que estava prestes a se casar, agora pálida e tremendo. A cena se desenrolava. O tempo parecia ter parado. A música voltou a tocar de forma distorcida. Mas ninguém estava prestando atenção. A pressão estava insuportável. David podia sentir a tensão nas veias, e então algo inesperado aconteceu. A noiva começou a chorar, e em meio à sua angústia, gritou: ele não é o único com um passado. Eu também tenho, e ele é muito mais sombrio do que você imagina. O chão parecia desmoronar sob os pés de todos. O murmúrio da multidão cresceu e David ficou atordoado, percebendo que o que antes era uma história de amor estava se transformando em um pesadelo. Que segredos eram esses? O que realmente estava acontecendo? E para onde tudo isso os levaria? Clarice olhou para David, uma mistura de dor e esperança em seus olhos. O que ele deveria fazer a seguir? Ele tinha que decidir rapidamente, mas nem mesmo sua mente estava clara o suficiente para acomodar a loucura que acabara de ser revelada. A festa virou um turbilhão e a verdade finalmente começava a vir à tona. Clarice olhou para David, a dor em seus olhos um reflexo de anos de espera e luta. Ela havia decidido que era hora de falar. Ele não é o único com um passado. Eu também tenho. E ele é muito mais sombrio do que você imagina. A multidão ficou imóvel, tensa. Mas antes que alguém pudesse processar a gravidade daquelas palavras, um estrondo fez o chão tremer, como se o próprio universo estivesse prestes a se desfazer.
A figura encapuzada, ali em pé no meio do caos, ouviu o som e seus olhos brilharam com uma estranha satisfação. Ele apenas sorriu. Um sorriso maligno que fez o sangue de David ferver. Você não sabe a força que as palavras têm, não é? Ele disse, voltando a atenção ao grupo, olhos fixos na noiva. E então aconteceu. Com um movimento rápido, a figura disparou a arma para o alto. O estrondo ecoou como um sinal de alerta, e o ar se encheu de pânico. Gritos atravessaram o salão como facas afiadas, e a multidão parecia um mar agitado, as pessoas tentando encontrar a saída. Maciam depois, um brilho intenso se refletiu em algo nas mãos da figura encapuzada. Não era uma arma, mas uma câmera de vídeo. Isso é só o começo, ele gritou, erguendo a câmera, como se estivesse prestes a expor toda a verdade para todos ali presentes. O clima mudou instantaneamente. A tensão virou fascinante. Todos na sala se entreolhando. A conexão entre eles ficando mais intensa. O que mais ele sabia? A curiosidade se sobrepunha ao medo. Clarice hesitou, um olhar de incredulidade em seu rosto. O que você está fazendo? O que você quer de nós? A voz dela tremia, mas havia uma centelha de resistência. David se virou, percebendo que se havia um momento para se defender, aquele era o momento. Você não entende, não é? Disse a figura, os olhos fervendo por detrás do capuz. Você está prestes a ser exposto da forma mais pública possível. Todos aqui têm seus segredos e você... Ah, David, disse tem um que vai chocar até os mais céticos. E naquele instante, uma memória veio à mente de David. Algo que ele pensava estar enterrado. Um acontecimento de anos atrás, onde ele fez uma escolha que arrastou outras vidas para o abismo. O que ele havia escondido? Os murmúrios na multidão aumentaram. As pessoas começaram a trocar olhares preocupados. A tensão crescendo. O cunhado de David, Rodrigo, parou ao lado dele. Seu sorriso agora uma máscara de preocupação. Você não pode deixar isso acontecer, David. O que tem a esconder? O coração de David disparou. Cada batida parecia gritar lembranças de um passado que ele havia tentado esquecer. Mas ali estava Clarice, as crianças, todos os rostos, esperando que ele assumisse alguma responsabilidade. E então, a figura encapuzada, ainda mantendo a câmera de vídeo na frente, virou-se para os presentes. A verdade vem à tona, até mesmo para aqueles que pensam que podem escapar dela. E eu sou o mensageiro. Ele se aproximou de Clarice. Você sabe do que estou falando, ou deveria saber. O ar estava carregado de tensão. David sentiu como se um nó se formasse em sua garganta. Havia algo mais profundo ali. Algo que poderia mudar tudo. Ele se virou para Clarice, seu olhar implorando. Clarice, o que ele quer dizer? O silêncio pairou como uma nuvem pesada. E então, Clarice se aproximou, segurando a mão de uma das crianças com força. David, você não sabe, ele tem algo que pode arruinar todos nós. O choque de suas palavras cortou como uma faca. A figura encapuzada começou a rir, um som sinistro que ecoava no salão, em caos. E agora a verdade começa. Ele pressionou um botão em sua câmera. A tela iluminou com imagens e os rostos da plateia mudaram para um medo. David sentiu o mundo desabando ao seu redor. O que estava prestes a ser exposto? Todos ali teriam que enfrentar sua verdade. E no fundo, ele sabia que tinha que fazer uma escolha. Confrontar seu passado ou se esconder nas sombras novamente. O que mais poderia surgir da escuridão?
A cena estava em completo caos. O pânico estava como uma corrente, se espalhando entre os convidados. David estava com o coração disparado. O som da câmera ligando ecoava em sua cabeça como um sino de alerta. A figura encapuzada tinha um sorriso, como se estivesse desfrutando do pavor que causava. Vamos ver quem é realmente quem aqui, ele bradou, enquanto a imagem na tela começava a mostrar um vídeo que ninguém estava preparado para ver. Os rostos se contorceram em localizações de horror. David se sentia como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Ele olhou para Clarice e seus olhos estavam cheios de desespero. Aquelas crianças, ele sabia que eram suas. Mas isso era apenas parte do problema. Qualquer outra revelação agora poderia devastar tudo. Eles precisam saber a verdade. Todos vocês! Gritou a figura em um tom cheio de emoção. Ele moveu a câmera com força, focando em David. Você deve conhecer bem essa história. O coração de Davi parou. Ele nunca imaginou que isso poderia acontecer ali, naquele momento. Clarice se aproximou. Sua voz era um sussurro urgente. Davi, o que ele quer dizer? O que está nesse vídeo? Mas antes que ele pudesse responder, a tela revelou uma cena chocante. Uma filmagem antiga de Davi e Clarice, juntos em um parque, felizes, abraçados. Ele estava prestes a se casar, e o passado estava aparecendo na frente de todos. Davi ficou paralisado. Como isso podia existir? Quando ele fez isso? Por quê? A multidão estava em alvoroço. As vozes se misturando em gritos de pânico e confusão. Isso não pode ser verdade! Alguém exclamou, enquanto o cunhado Rodrigo estava paralisado, os olhos arregalados e visivelmente tentando processar as imagens. Mas então, a tela mudou novamente. Agora eram imagens de uma festa de aniversário, onde David aparecia como uma mulher diferente. Ele avançou. Mas o que era isso? A mulher estava de mãos dadas com uma criança. A mesma criança que estava ali ao lado de Clarice. Isso não é uma coincidência. A figura gritou, como se tivesse certeza de que todos ali mergulhariam na desconfiança. Quem é essa mulher? Perguntou Rodrigo, a incredulidade tomando conta de sua voz. David estava em choque, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que se tornava insuportável. Na multidão, as palavras sussurradas se tornavam mais intensas. Ele teve outro relacionamento? Clarice balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. David, você nunca me contou sobre isso. Ela parecia quebrada. O nó na garganta dela estava visível. A dor de uma traição real. Um passado que voltava para lhe assombrar. David, defensivo, olhou para o projetor. Não era assim. Eu não sabia. Não pare com isso! Ele estava desesperado, tentando afastar os olhares julgadores. Eu nunca quis que você soubesse. E então, tudo mudou. A figura encapuzada, observando o tormento, parecia se divertir. Essa é a parte boa, meu amigo. Ele girou a câmera mais uma vez para a plateia. Agora, as coisas vão ficar ainda mais interessantes. Com um movimento rápido, ele desconectou a câmera e saiu disparado, juntando-se à multidão em retirada. O que ele havia feito? David piscou. O caos tomou conta! Afinal, quem estaria se juntando ao que ele achou que era sua vida perfeita? Mas antes que a mente de David pudesse processar o que ocorreu, uma explosão distante ecoou. As luzes se apagaram e a multidão gritou. No escuro, David sentiu um impulso, uma necessidade de correr atrás da figura. Mas Clarice segurou seu braço. David, não!
As crianças estavam puxando seu outro braço, o terror em seus olhos. Ele se virou e a imagem de seus filhos, fragilidade contrastando com a confusão emocional, o fez parar. O que estava acontecendo? A cena se transformava em um pesadelo, mas agora havia esse novo peso. Clarice estava em pé, ainda em choque, mas determinada. David, nós precisamos descobrir a verdade. E talvez esse seja o nosso único caminho. A luz da explosão ainda tremulava na distância, e enquanto todos fugiam, um novo desafio se formava à frente deles. David olhou para Clarice, e uma pergunta pairou no ar. Estamos prontos para enfrentar o que vem a seguir? O destino estava nas suas mãos, mas o que mais poderiam descobrir? David estava paralisado, a adrenalina ainda pulsando em suas veias, quando as luzes estimulantes iluminaram a pequena multidão em pânico. Ele olhou para Clarice, que o segurava firme, e a expressão dela estava um misto de medo e determinação. David, precisamos sair daqui! Ela estava com um nó na garganta, e a urgência em sua voz o atingiu como uma enxurrada. Mas antes que ele pudesse responder, a figura encapuzada parou, levantando a câmera que capturava o horror daquele momento. Vocês acham que sabem a verdade, não é? Pois estou aqui para revelá-la. A tensão na sala era palpável, o silêncio denso. E todos os olhares se voltaram para ele e Clarice. Então, de repente, algo inesperado aconteceu. Uma explosão se ouviu novamente, desta vez mais próxima. E uma nova figura apareceu. Um homem de terno escuro, com um sorriso que mais parecia uma máscara. "Cale-se!" ele gritou, avançando em direção à figura encapuzada. "Eu já avisei você." O homem parecia ser um antigo conhecido, mas David não conseguia se lembrar. Antes que aquele novo personagem pudesse fazer algo, a figura encapuzada se posicionou à defensiva. "Você não entende. Tudo deve ser exposto. A verdade é mais poderosa do que você pensa." A multidão ficou em choque, murmúrios se espalhando por entre os convidados. "Quem é ele? O que você sabe sobre ele?" Clarice perguntou, recuando um passo, puxando as crianças para mais perto. Olhos se voltaram para David novamente, e ele podia sentir os dedos do medo apertando seu coração. O homem de terno virou-se rapidamente, e suas palavras deixaram todos perplexos. "Você ainda não se lembrou, David? Você e eu, nós temos uma história juntos." Nesse momento, a ficha caiu. David estava paralisado, e ao lembrar, um turbilhão de emoções o envolveu. Ele havia se envolvido em algo muito mais sombrio do que jamais imaginou. Você é quem eu penso?" Ele questionou, sentindo que o chão se abria sob seus pés. "Sim!" O homem deu um passo à frente, seu olhar intenso. "Eu sou o que você esqueceu, o que você deixou para trás. E Clarice, ela não é apenas uma mulher comum na sua vida." O ar ficou pesado, a tensão palpável. Clarice olhou para David, confusa e assustada. "O que significa isso? O que você fez, David?" Suas palavras eram uma faca, cortando qualquer tentativa dele de se esconder do passado. A figura encapuzada sorriu, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Essa história vai muito além de alguns vídeos e segredos. David tem mais a perder do que imagina. Ele estava se divertindo com o tormento coletivo, as pessoas ao redor sussurrando, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça.
E enquanto as palavras daquele homem ecoavam em sua mente, David sentiu a realidade pesando sobre seus ombros. O que havia acontecido todos aqueles anos atrás? O que de fato ele havia escondido? Em um movimento de desespero, ele olhou nos olhos de Clarice. Eu não sabia que você era parte disso. Eu não sabia que haveria consequências assim. Ele podia ver que a dor da traição a consumia, e sua mente acelerava enquanto tentava descobrir um jeito de contornar a situação. Mas antes que pudesse encontrar uma saída, Clarice se destravou. Qual é o segredo? O que você nunca me contou? A pressão aumentava, e ele percebia que tudo que se construíra em torno de seu mundo perfeito estava prestes a desmoronar. E para você, que nunca esteve por perto. O homem de terno interrompeu, olhando diretamente para Clarice com um desdém sutil. A pergunta é: quem, de fato, você pensa que conhece? Neste instante, as luzes começaram a piscar de novo, e uma nova explosão reverberou por toda a mansão. O caos atingiu novos níveis. A vida que David pensou que tinha desapareceu. Agora a única certeza era que todos estavam unidos por um segredo que poderia destruir cada um ali. Com isso, sentiu um misto de terror e responsabilidade. Ele precisava agir. Mas como? Clarice o olhava, e por um breve momento havia um brilho de compreensão em seus olhos. David, ainda podemos mudar as coisas. Ainda podemos descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Mas no fundo, David sabia. A verdade estava mais próxima do que imaginava. E agora era tarde demais para voltar atrás. O que mais estava escondido? E quem realmente estava por trás daquela revelação? O que mais ele não sabia? David estava paralisado. A adrenalina ainda pulsando em suas veias, quando as luzes tremulantes iluminavam a pequena multidão em pânico. Ele olhou para Clarice, que o segurava firme, e a expressão dela estava um misto de medo e determinação. David, precisamos sair daqui! Ela estava com um nó na garganta, e a urgência em sua voz o atingiu como uma enxurrada. Mas antes que pudesse responder, a figura encapuzada parou, levantando a câmera. Vocês acham que sabem a verdade, não é? Pois estou aqui para revelá-la. A tensão na sala era palpável. O silêncio estava denso, e todos os olhares estavam voltados para ele e Clarice. A verdade! Uma voz fina surgiu no fundo do salão, cortando a voz da figura encapuzada. Todos se viraram e, para o horror de David, uma mulher apareceu. Seu rosto pálido iluminado pelas luzes tremulantes. Era Alicia, a ex-noiva de David. A mulher que ele havia abandonado anos atrás. A verdade que ele fala é a verdade que você nunca quis enfrentar. O pânico se instalou e a multidão ficou em estado de choque. David se sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Alicia, o que ela estava fazendo ali? A memória de seu antigo amor, feliz e radiante, estava agora colocada em direto confronto com o caos do presente. Você não pode estar aqui! Ele gritou. Mas o desespero na voz dele não podia esconder a confusão que o dominava. Eu estou aqui porque preciso que você saiba. A verdade se tornará claro para todos, incluindo Clarice. Alicia se aproximou, sua voz carregando uma mistura de dor e raiva. O que você nunca contou é que eu não sou a única a ter um passado. Todos nós temos segredos. Clarice a observava, o rosto pálido. O que você quer dizer com isso? A voz dela era um fio de desespero.
mas também de curiosidade. A tensão no ar aumentou e as crianças começaram a se encolher atrás dela. Se você não souber sua própria verdade, ninguém estará seguro. Alicia continuou, a cada palavra mais intensa. Se não fosse por você, David, muitos dos problemas que nos cercam não teriam acontecido. Você carrega uma culpa que não quer admitir. O murmúrio se espalhou pela plateia. O olhar de Rodrigo, o cunhado da noiva, estava fixo. O que você está falando, David? O que mais você esconde? As palavras de Rodrigo cortaram ainda mais a confusão no ar. David piscou, tentando processar tudo. A Alicia, ele começou, mas ela o interrompeu. Você se esqueceu de mim, mas eu não esqueci de você. E agora, todo mundo precisa saber a verdade sobre seus filhos. As palavras dela caíram como uma bomba. Clarice gela. Filhos? Um tremor deixou seu corpo rígido. David olhou para as crianças e depois para Alicia, tentando entender. Uma segunda chance para um amor que você destruiu? Você não só me deixou, mas deixou filhos lá atrás. Filhos que agora estão diante de você. Alicia estava furiosa. E as palavras dela ecoaram como um golpe no coração de David. O caos tomou a sala. Gritos e murmúrios, pessoas apontando, formando círculos de espanto. Mas por dentro o pânico de David crescia. Não, isso não pode ser verdade. Ele se virou para Clarice buscando apoio, mas viu o horror nos olhos dela. Clarice recuou. O que você tem a dizer sobre isso? O seu tom era cortante. David sentiu um frio intenso na barriga. A verdade que ele havia escondido por tanto tempo agora pairava no ar, esperando para ser revelada. E então, em meio ao grito da multidão, Alicia ergueu a mão e atirou uma foto ao chão. A imagem caiu aos pés de David. Quando ele se agachou para pegar, seu coração parou. Era uma foto dele e Alicia, em um momento feliz, mas ao fundo há 3 crianças brincando. Essas crianças são... Alicia começou, mas em novo estrondo interrompeu. As luzes se apagaram completamente e a escuridão tomou conta. Gritos, correria. O pânico se transformou em um frenesi de incerteza. David sentiu a tensão explodir dentro dele. Tudo desmoronava. O que mais estava escondido? Que mais importante? Quem era ele de verdade? Ele estava prestes a descobrir que a linha que separava o passado do presente tinha se rompido. Esse novo dilema o levaria a um caminho que nem ele nem Clarice jamais esperaram. O que aconteceria quando a verdade viesse à tona? O silêncio na sala era opressivo. David estava agachado, a foto das crianças nas mãos, sua mente girando. Ele queria gritar que não era possível, que tudo aquilo era uma armadilha. Mas as palavras pareciam ter desaparecido. A multidão estava em pânico. Mas uma nova voz se levantou da escuridão. Basta! Todos vocês estão se perdendo em uma mentira! A figura encapuzada, ainda na esquina da sala, que todos pensavam estar fora de controle, agora parecia calma e centrada, como se tivesse um plano. A luz iluminou seu rosto por um momento, e David reconheceu aquele olhar. Eu sou a chave para tudo isso, ele disse, a confiança transbordando. E a verdade vai ser revelada. Imediatamente, a tensão cresceu. A multidão estava hesitante, mas a figura
continuou. David, você acha que está sozinho? Que seus segredos são só seus? Não subestime o poder que conecta todos nós. A voz ressoou, cada palavra pesada como chumbo. Alicia, ainda furiosa, agora olhava para o encapuzado. O olhar desafiador. O que você quer dizer com isso? Se você tem a verdade, então mostre-a. Então, do nada, um barulho ensurdecedor ecoou na sala. Era como se uma porta estivesse sendo arrombada. O chão tremeu e a sala foi banhada por uma luz ofuscante. Todos olharam para trás e David viu um grupo de policiais armados invadindo a mansão, com armas em punho. Todos quietos! Ninguém se mexa. A tensão disparou. O que está acontecendo? David gritou confuso, enquanto os policiais começavam a separar as pessoas, colocando todos em grupos. Vocês estão presos. Temos um mandado de busca. Um dos policiais gritou e o caos aumentou. Ele olhou para Clarice, que estava em estado de choque, segurando as crianças com força. David! Ela chamou, a voz tremendo. O que está acontecendo? A verdade que você não sabia. Começou a figura encapuzada, agora imóvel. Não é só sobre você, David. Isso vai muito além. Referente a tudo que foi escondido. Segredos que se entrelaçam. E neste momento, o homem interno escuro, que antes parecia ser uma presença maligna, interrompeu. Chega! Vocês não têm ideia do que estão lidando. A verdade não está apenas aqui. Ela é muito mais profunda. Olhou ao redor. A frustração queimando em seu rosto. Não vou deixar vocês levar isso para o túmulo. Uma das policiais se aproximou do encapuzado. A expressão neutral. E você, quem é? O que tem a ver com tudo isso? A figura levantou a cabeça. Eu sou e que une tudo isso. E agora você também vai descobrir que as peças do quebra-cabeça se encaixam de uma forma que vocês nunca imaginaram. A cena estava se tornando insuportável para David. Ele sentia que estava em um pesadelo. O que você quer dizer com isso? O que mais você está escondendo? Ele estava em pânico, sabendo que a verdade poderia alterar tudo. A figura encapuzada então afastou o capuz, revelando um rosto conhecido. Era um amigo de longa data. Alguém que tinha saído da vida de David anos atrás. Sim, sou eu. E acredite, isso é só o começo. Tudo o que você pensou que sabia, a verdade é muito mais sombria e interconectada do que você imagina. Agora, se prepare. Nesse instante, a sala ficou em absoluto silêncio. As revelações começaram a desabar como uma cascata. David olhou para Clarice e a imagem de suas crianças parecia se misturar nas sombras do que poderia ser um futuro incerto, mas agora misturado com os segredos do passado começando a emergir. As palavras ecoaram e o que antes era um simples casamento se tornou o epicentro de uma tempestade que mudaria tudo. O que os policiais realmente buscavam? O que mais havia escondido sob o véu da mentira? David percebeu que a luta estava apenas começando e que a verdade, brutal e cruel, ainda estava por vir. A cena estava em absoluto silêncio. O tumulto na sala havia sido sufocado por uma tensão palpável. David olhou para o familiar que emergira da escuridão. Um amigo de longa data, sim, mas as palavras que ele proferiu cortavam mais profundamente do que qualquer facada. A verdade não é apenas sobre você, David. A verdade conecta todos nós de maneiras que você nunca redescobriu. David engoliu em seco, a atmosfera pesada como chumbo. Ele ainda não digeria bem a entrada dramática de Alicia. E agora seu antigo amigo estava se revelando como alguém que tinha um papel fundamental nesse enredo. Mas antes que pudesse processar tudo,
ouviu a porta sendo arrombada novamente. "Todos no chão!" gritaram os policiais, e o caos voltou a reinar. Clarice gritou, puxando as crianças para perto. David sentiu um aperto no peito. Ele não podia deixá-los. Não queria que elas vissem aquilo. A incerteza pulsava em seu peito. "Vamos, Clarice, para lá!" Ele a puxou, mas a luz da sala começou a diminuir. E o som de uma segunda explosão ecoou, desta vez mais perto. Então, tudo aconteceu rápido demais. Um tiro. O barulho foi ensurdecedor e o corpo de um dos policiais caiu ao chão, o eco ainda reverberando na mente de David. A figura do amigo, que ali estava para revelar verdades, agora se tornava um símbolo de horror. "O que você fez?" David gritou, horrorizado. Mas o amigo não teve tempo de responder. Ele estava sendo agarrado, levado à força por outros policiais, e os gritos da multidão encheram a sala. A tensão ficou ainda mais alucinatória. Cada rosto agora refletia medo, e as crianças começaram a chorar em desespero. "Precisamos sair! Agora!" David gritou, puxando Clarice, que estava paralisada. Mas ela parou, os olhos fixos em um ponto além dele. "Aquela é a nossa saída. Vamos!" Davy virou e viu uma abertura para um corredor. As sombras dançavam nas paredes. Com as crianças seguindo, ele correu até a saída, batendo as portas que pareciam se fechar. Mas a multidão estava presa ali, e ele sentiu a pulsação da angústia. Era como correr contra uma maré de ansiedade. Uma vez no corredor, Davy não sabia para onde ir, mas então ouviu uma série de gritos terríveis. O coração dele começou a acelerar. "O que mais eles estão escondendo?" pensou, enquanto puxava Clarice pelo braço. "Precisamos saber o que realmente está acontecendo!" Clarice olhou para ele, lágrimas nos olhos. "David, o que você fez?" A sua voz tinha um tom acusável agora, e o dedo subiu à superfície. Mas antes que pudesse responder, um dos policiais os alcançou, gritando: "Vocês, parados! Para onde acham que vão? Não se movam!" A adrenalina só aumentava. Eles estavam em meio a um labirinto, mas David freneticamente tentava encontrar uma saída. O corredor parecia interminável, e seu desespero começou a crescer. E então, diante deles, uma porta se abriu abruptamente, revelando uma sala cheia de monitores e computadores. David hesitou, mas viu um dos monitores ligado. A imagem estava embaçada no começo, mas logo se clareou. Ele não podia acreditar no que via. Eram imagens de várias pessoas, pessoas que conhecia. A câmera capturava intimidades e segredos, momentos jamais compartilhados. "É impossível!" sussurrou. Mentes nas sombras, suas próprias motivações sendo expostas. Todas aquelas pessoas que ele nunca pensou que estivessem envolvidas. Então, a imagem mudou novamente e ele ficou sem ar. Era uma filmagem de Clarice. Apenas alguns segundos, mas com um sorriso que não reconhecia. E junto dela, uma figura familiar. Alguém que o persegue agora como um fantasma. Você sabe o que está acontecendo?" David questionou, o desespero levemente misturado a uma raiva crescente. Clarice olhou de volta para ele, os olhos amendoados cheios de revelações não ditas. "David, eu não sou quem você pensa que sou. Preciso te contar a verdade, o que você realmente não sabe." Mais uma vez, antes que ele pudesse compreender, a porta se fechou atrás deles com um estrondo. O som ecoou como um ato final. Eles estavam presos, e agora as palavras de Clarice pairavam no ar como uma bomba relógio. O que ela estava prestes a expor mudaria tudo, incluindo a definição de quem eles eram.
E o que mais estava escondido nessa trama bizarra e de pesadelo? A tensão subiu e David percebeu que o colapso do mundo que conhecia era iminente. Mentes desvendadas, segredos expostos, e agora a vida deles estava prestes a mudar irrevogavelmente. O que mais descobriria sobre Clarice? O que ele mesmo havia esquecido? O que no fundo estava prestes a ser revelado? O silêncio na sala era opressivo. David olhou para Clarice, que estava com os olhos cheios de lágrimas, prestes a desabafar sobre um segredo que mudaria tudo. David, eu não sou quem você pensa que sou. Preciso te contar a verdade. O que você realmente não sabe. Mas antes que ela pudesse continuar, a porta se abriu violentamente. Era um grupo de policiais, armas apontadas, gritando ordens que ecoavam pelas paredes. Todos no chão! Para onde vocês acham que vão? Clarice puxou as crianças para perto e a tensão cortava o ar como uma faca. David sentiu que o coração ia sair pela boca. Ele queria proteger sua família, mas a situação estava fora de controle. Clarice, fique calma, ele disse, sentindo desespero em cada palavra. O amigo de David, que havia revelado seu rosto, estava sendo confrontado por um policial. Você, não me faça dizer de novo. O amigo abriu a boca para falar, mas antes que pudesse, um tiro disparou. O corpo de um policial caiu no chão. Gritos, correria, pânico. David olhou ao redor, tentando encontrar uma saída. Clarice estava paralisada. Sua expressão, uma mistura de terror e confusão. O que está acontecendo? Ela sussurrou, olhando para o amigo com horror. A verdade, isso é parte da verdade, disse o amigo, sua voz trêmula. Mas então tudo começou a girar. Um segundo tiro e o trovão da explosão ecoou pela sala. A luz apagou e gritos de terror preencheram o espaço. David agarrou Clarice e as crianças, arrastando-as para mais longe. Mas antes que conseguissem sair, o encapuzado trouxe um tipo de brilho para a cena. Vocês não compreendem. O que eu revelarei mudará tudo. Ele levantou uma câmera e começou a filmar, capturando a cena desesperadora. Vamos ver como vocês encaram a verdade. Mais e mais policiais entravam e a sala se tornava um caos sem limites. O amigo de David foi cercado e, em um momento de pressentimento, ele saiu correndo, mas levou um golpe e caiu ao chão. David viu o que parecia ser um sorriso maligno no rosto dos policiais. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Você não pode escapar da sua verdade, David, gritou o encapuzado. A cena se desdobrava como um pesadelo. E agora, Clarice, você também terá que enfrentar a sua. David olhou para Clarice, que estava pálida como a morte. O que ele quer dizer? Ele nunca se sentira tão perdido. Ele não deveria estar aqui. Clarice conseguiu falar, chorando. Eu não sabia que ele ficaria assim. A situação ficou ainda mais intensa. O amigo de David, ainda no chão, olhou para ele. E em seus olhos estava uma mistura de pânico e sinceridade. David, você precisa saber. Nós todos. Todos temos algo em comum. Você não é quem você pensa que é. Clarice olhou para David, seus olhos vazios, como se quisesse implorar por ajuda. A verdade começou a desabar e David sentiu que o chão fugia de seus pés. O que você está dizendo? Ele não tinha capacidade de processar tudo isso. Seu passado, tudo se conecta, David, e a verdade está a ponto de explodir em suas faces. O amigo estava quase gritando, e nesse momento tudo fez sentido. Os segredos,
os sussurros, o vazio entre eles. E então aconteceu. Há um tempo passado, Clarice desapareceu para o mundo. E nesse exato momento, ela sussurrou: David, eles são deles, não meus. Os olhos de David se arregalaram. Ele não podia acreditar no que ouviu. Do que você está falando? O que você quer dizer com isso? O coração dele se apertou. Desesperadas, as crianças começaram a chorar. E enquanto o caos aumentava ao seu redor, uma nova onda de percepção varreu David. A verdade estava despedaçando cada pedacinho de sua vida. E agora ele se perguntava: quem realmente eram aqueles pequenos rostos ao seu lado? O que mais estava escondido sob essa superfície? O caos na sala só aumentava. David olhava para Clarice, o coração apertado. Ele sentia que o mundo estava desmoronando ao seu redor. O que você quis dizer com eles são deles? Polly perguntou, sua voz passando por um fio de desespero. A expressão de Clarice era uma mistura de dor e culpa. David, eu não sabia que você estava vivendo no escuro. Você precisa entender. Ela dizia, as mãos tremendo ao redor das crianças. Mas a pressão estava insuportável. O amigo de David, no chão, gritou: a verdade vai te libertar. É isso que você precisa, David. Mais tiros ecoaram pela sala e o pânico tomou conta. Clarice puxou as crianças para um canto, a respiração pesada. A figura encapuzada, ainda filmando tudo, riu com um tom cruel. Todos vocês têm segredos e agora vão pagar por isso. David se sentia perdido. Ele era o alvo, mas ao olhar para Clarice e as crianças, ficou claro que a verdade era mais complexa do que ele pensava. Para onde vamos? Ele gritou, seu coração disparando. Temos que sair daqui! Clarice respondeu, puxando as crianças para perto. A determinação em seus olhos pediu que ele a seguisse. Com um movimento rápido, David se ergueu e juntos correram mais para dentro do labirinto da mansão. Eles atravessaram portas e corredores, procurando uma saída. Cada passo era uma corrida contra o tempo, o medo colando em suas peles. Vamos! Precisamos de um plano! David pediu, sua mente fervilhando. Finalmente, encontraram outra sala, muito menor e escura. Clarice fechou a porta atrás deles, e as crianças, agora quietas, se aninharam. David, ela começou. Mas os acontecimentos de antes a impediram de continuar. Não podemos parar agora. Precisamos descobrir a verdade, disse David, com a determinação crescendo dentro dele. Mas, e se o amigo estiver certo? O que mais não sabemos? As palavras dela a deixaram hesitante. Tudo o que você nunca soube sobre mim pode ser revelado e pode ser assustador. A tensão pairava como um labirinto de sombras e David tomou a frente. Vamos conseguir! Juntos! Não podemos nos deixar vencer por isso. Iremos descobrir a verdade que nos une. Após tudo, ele percebeu que precisava ser o líder que sempre quis ser. Os olhos de Clarice brilharam. Acredito em você, David. Vamos enfrentar isso. Com coragem renovada, eles deixaram a sala, as crianças próximo de si, prontos para encarar o que estava por vir. Mas ao abrir a porta, depararam-se com a figura encapuzada, que estava ali aguardando, um sorriso traiçoeiro no rosto. Vocês realmente acharam que poderiam escapar da verdade? Isso é só o começo. Os gritos da multidão estavam presentes, mas no fundo David sentia que cada um dos presentes
incluindo ele e Clarice. Tinha suas customizações, suas histórias entrelaçadas. O que seria revelado a partir daquele ponto poderia mudar tudo. E um novo medo despontou em David. O que se seguiria? Estavam prontos para o que estava à frente? Ao mesmo tempo, uma nova voz ecoou lá de trás. Uma nova figura surgiu no cenário. Chega! A verdade precisa vir à tona agora. Ninguém escapa das consequências. O que eles revelariam? E quem realmente estariam se tornando ao encarar tudo isso? A sala, superlotada de emoções e segredos, fica mais intensa, como se o ar estivesse prestes a explodir. E enquanto olhavam para frente, uma pergunta permanecia na mente de David e Clarice. Até onde iriam para descobrir os segredos que os cercavam? Se você gostou da história e quer saber mais, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora! Isso é fundamental para alimentar o nosso algoritmo e trazer mais conteúdos de qualidade como este. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama surpreendente. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Só os verdadeiros fãs sabem a importância do seu apoio.